Você já pensou quanto custa de verdade mudar de vida? Não estou falando de dinheiro. Estou falando do preço invisível. Aquele que ninguém menciona nos vídeos motivacionais. O preço que se paga com tempo que nunca volta, com saúde que se esgota, com escolhas que doem na alma. E se eu te dissesse que a mudança de vida não é uma metamorfose mágica, mas uma negociação difícil entre o que você quer e o que está disposto a perder? Um homem comum, um filho teimoso, e a longa estrada de São Paulo, onde os sonhos competem com a sobrevivência todos os dias. Hoje, você vai ouvir como Roberto e Lucas trocaram medo por trabalho, orgulho por humildade e sonhos por responsabilidade. Essa vitória tem o gosto doce e também um pouco amargo, porque toda conquista real cobra seu tributo. E o recibo vem depois, quando você menos espera. Prepare-se. Essa história vai doer, mas também vai te ensinar algo que nenhum curso online consegue ensinar. O que significa de verdade reconstruir uma vida do zero. Roberto tinha mãos largas e silenciosas. Mãos que não precisavam falar muito, porque o trabalho falava por ele. Calos antigos, unhas limpas, mas marcadas. Mãos que conheciam o peso das coisas. Ele trabalhava numa fábrica de embalagens, na zona leste de São Paulo. 17 anos no mesmo lugar. 17 anos acordando às 5 da manhã. Era aquele tipo de lugar que cheira a papelão molhado e café velho no fim do turno. O barulho constante virava a trilha sonora da vida. Roberto gostava da previsibilidade. Não era ambição, era paz. Ele sabia exatamente o que esperar de cada dia. Contas pagas, vida simples. Mas havia algo que tornava tudo aquilo suportável até bonito. Lucas. O filho, a razão, a parte silenciosa da esperança que ainda vivia nele. O filho e o ensino. Lucas tinha 17 anos e um olhar que Roberto reconhecia. O olhar de quem queria ver o mundo. Queria construir algo, criar, expandir. Era inteligente, curioso, mas impaciente com a vida que via o pai levar. Às vezes, se perguntava: é só isso? É para isso que a gente trabalha a vida toda? Roberto tentava ensinar do jeito que sabia. Filho, aprenda uma coisa. Trabalho não é castigo. Nunca foi. Trabalho é uma ponte. Te leva de onde você está para onde você quer chegar. Mas você precisa atravessar ela, passo a passo. Não tem atalho. Lucas revirava os olhos. Tá, pai. Mas ouvia. Sempre ouvia, mesmo quando fingia que não ouvia. Nos domingos, Roberto ensinava com paciência. Tudo tem lógica. Tudo pode ser consertado, se você tiver tempo e atenção. Roberto achava que aquilo ia durar para sempre. Mas a vida não negocia planos. Ela impõe mudanças. Numa segunda-feira comum de março, homens de terno e pastas de couro visitaram a fábrica. Às 2 da tarde chamaram Roberto Silva. Ele já sabia. A palavra usada foi reestruturação. Uma palavra fria que significa você não serve mais aqui. Roberto recebeu o envelope marrom na porta do RH. O cheque de rescisão correspondia a 3 meses de salário. Os olhos dele ficaram secos. Ele não chorou ali. Não na frente daqueles estranhos de terno. Só pensava em Lucas, no aluguel que vencia em 10 dias, e em como a tarde ficou mais longa de repente, como se o tempo tivesse mudado de peso. Roberto esvaziou o armário. 17 anos cabiam numa caixa de papelão. Seu João, o velho colega, tocou o ombro dele. Vai dar certo, filho. Você é bom. Vai achar outra coisa. Roberto assentiu, mas não acreditou. Em casa, naquela noite, Lucas percebeu na hora.
O pai chegou mais cedo. Silencioso demais. Roberto colocou a caixa sobre a mesa. Me demitiram hoje, filho. Lucas sentiu o chão sumir. Sabia que a vida não era feita de promessas, mas de pesos que alguém precisa carregar. Ficaram na varanda. O som do trânsito cortava o silêncio da noite. Lucas sentou ao lado do pai. Se você cair, pai, eu te seguro. Roberto olhou para o filho com olhos cansados, mas firmes. Havia orgulho ali. E medo. Se eu cair, a gente cai junto. E levanta junto. Aquela foi a noite em que Lucas deixou de ser criança. Não porque quisesse, mas porque a vida decidiu que era a hora. O mercado de trabalho não gosta de homens de meia idade com silenciosa honestidade. Roberto descobriu isso na primeira semana. Ele entregou currículos. Sorriu para recepcionistas que não olhavam nos seus olhos. Por que você quer trabalhar aqui, Roberto? Porque eu preciso alimentar meu filho. A resposta era honesta demais. A resposta sempre vinha elegante, vazia. Vamos analisar seu perfil e entraremos em contato. Nunca entravam. Roberto estava preso numa zona invisível do mercado, onde ninguém o queria. A geladeira começou a cantar uma música de eco. As prateleiras ficavam mais vazias. Roberto cortou tudo. O orgulho dele esbarrava na realidade. Ele precisava de ajuda, mas não sabia pedir. Numa noite, Lucas colocou dinheiro na mesa. R$ 60 em notas amassadas. Cortei grama para o vizinho, lavei carro, empacotei compra no mercado. Roberto olhou para o dinheiro como se fosse veneno. Você devia estar estudando. E você devia estar trabalhando. Mas a vida mudou, pai. A gente se adapta. Roberto chorou. Chorou de vergonha, de gratidão, de medo. Foi Lucas quem deu o passo mais difícil. Numa terça-feira de manhã, ele preencheu o formulário de desistência na escola. A orientadora tentou convencer. Lucas, você está no último ano, falta tão pouco. Eu volto, prometo que volto, mas agora meu pai precisa de mim. Roberto tentou impedir. Não, filho, isso não, você vai terminar os estudos, eu dou um jeito. Lucas foi firme pela primeira vez na vida. Pai, você sempre disse que família é time. Time não deixa ninguém sozinho em campo. Roberto não tinha argumento contra as próprias palavras. Roberto e Lucas começaram a pegar bicos. Trabalhos braçais, honestos, mas sem futuro visível. Era viver um dia de cada vez. Num desses dias, depois de subir em telhados quentes sob o sol implacável do verão paulistano, Lucas reparou. Pai, olha esses painéis solares, tudo cheio de poeira. O povo investe milhares nisso e perde eficiência por falta de limpeza. Roberto olhou para o filho. Não era uma observação casual. Era a visão que a necessidade cria. E se a nossa ponte for limpar isso? Lucas sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso que chegava nos olhos. Sabão e coragem a gente já tem. Falta um nome e um panfleto. Eles deram um nome para a esperança. Céu azul limpeza. Simples. Honesto. Como eles. O começo de qualquer coisa grande é sempre menor do que o nosso orgulho aceita. Lucas imprimiu panfletos em preto e branco. Roberto fez algo mais difícil. Bateu de porta em porta, com um sorriso humilde e uma proposta clara. Os primeiros clientes foram vizinhos que confiavam na honestidade de Roberto. Roberto quase caiu uma vez. O telhado estava molhado. Lucas segurou o cinto do pai no último segundo. A gente se segura, lembra? A vida é um telhado quente. Qualquer passo exige atenção. O boca a boca fez o que os algoritmos nem sempre conseguem. As ligações começaram a aumentar. Havia dignidade, havia propósito. Foi nessa época que o céu ficou cinza em setembro. Cheiro de queimado no ar. As queimadas desceram para a vida real. Os painéis solares, cobertos de fuligem, não geravam nada.
Roberto e Lucas decidiram servir. Saíram com máscaras e água. Não vamos cobrar hoje. Só queremos que sua luz volte. Limparam 15 casas em 3 dias. Não ganharam dinheiro, mas ganharam algo mais valioso: respeito. A repórter da TV local se encantou. A matéria foi ao ar. Pai e filho ajudam vizinhos a recuperar energia após queimadas devastadoras. O telefone pré-pago não parou de tocar. Um gerente de um centro comercial ligou. Quero orçamento para 15 telhados comerciais. Vocês conseguem? Lucas ficou eufórico. Roberto ficou calado. Ele sabia que crescer não é só uma palavra bonita. É uma conta que fica mais cara. E ele tinha medo. Medo de não conseguir segurar tudo isso. Medo de perder o controle. Mas olhou para o Lucas e decidiu. Vamos tentar. Para atender o contrato grande, era preciso estrutura. Lucas pesquisou empréstimos. Roberto resistia. Dever é outra forma de prisão, filho. E ficar pequeno para sempre é outra prisão, pai. Pior ainda. Pegaram um empréstimo de R$ 15.000. Compraram a van, pintaram o nome. Céu Azul Limpeza. Roberto ensinava com a postura. Verifica o cinto 2 vezes. Respeita o vento. A pressa é inimiga da vida, filho. No fim do primeiro ano tinham 5 funcionários. Homens que a cidade tinha deixado para trás. Carlos, o imigrante boliviano. Rafael, o ex-presidiário. Marcos e Felipe, os jovens sem rumo. Adriana, a mãe solteira. Roberto tratava todos com dignidade. Somos um time. Se um cai, todos seguram. Lucas voltou a estudar à noite. Roberto insistia. Você precisa ter o que eu não tive. Educação. Escolhas. Chegou o inverno. Telhados escorregadios. Roberto insistiu em ir numa escola. Lá em cima, o mundo é outro. A responsabilidade pesa mais. Roberto pisou numa telha molhada. O pé escorregou. Lucas ouviu o estouro antes do grito. O ombro de Roberto estalou. O cinto de segurança o segurou, mas o tranco foi forte. Muito forte. No hospital, o médico disse: ruptura parcial. 0 esforço nas próximas 6 a 8 semanas. Roberto só calculava prazos, clientes, folha de pagamento. Como manter tudo funcionando? Na van, Roberto olhava pela janela, os olhos molhados. Sabe o que eu mais temo, filho? Não é a dor. É falhar com você. É deixar cair o que a gente construiu. Lucas respirou fundo. Pai, você me ensinou a construir. Agora é hora de confiar que eu aprendi. Deixa eu carregar por um tempo. Roberto fechou os olhos. Deixou as lágrimas caírem. Às vezes a força está em aceitar que você precisa descansar. Com Roberto afastado, Lucas assumiu a frente. Tinha 18 anos, nenhuma experiência de gestão. 5 funcionários dependendo dele. Ele coordenava, dirigia, subia nos telhados. À noite fazia as contas. Roberto observava, orgulhoso e inseguro. Eu me sinto inútil, filho. Você não é inútil, pai. Você está cicatrizando. É diferente. Chegaram 2 propostas: a compra total ou a parceria de longo prazo. Roberto queria aceitar a compra. A gente pode descansar, viver sem esse peso. Lucas via a parceria. Pai, a gente não construiu isso só para vender. A gente construiu para durar. Discutiram por dias. Não tinha certo e errado. Tinha medo e esperança. Os dois sempre juntos. Roberto cedeu. Essa decisão é mais sua do que minha. Eu confio em você. Escolheram a parceria. Roberto passou a treinar os novos funcionários. Doía não subir nos telhados, mas estava aprendendo que liderança também é saber passar o bastão. Eu achei que meu valor estava em fazer. Agora estou aprendendo que também está em ensinar. A vida melhorou. Compraram uma casinha pequena em Guarulhos com um limoeiro teimoso. Lucas se formou com honras. Mas o corpo cobrava.
Roberto foi ao médico para um check-up completo. O médico não foi cruel, mas foi honesto. Você tem pressão alta, artrose, diabetes tipo 2. Você forçou demais. Aprenda outro ritmo. Ainda tem estrada pela frente, mas não dá para correr como antes. Roberto ouviu em silêncio, o rosto cansado, mas em paz. Era o preço da vida que ele reconstruiu. Roberto aceitou a nova realidade. Passou a orientar jovens voluntariamente. Ele pensava: passei a vida achando que o valor estava no quanto eu aguentava. Agora sei que está no quanto eu protejo, no quanto eu ensino, no quanto eu deixo de legado. Mas o preço silencioso persistia. O ombro nunca voltou ao normal. Lucas carregava o peso das decisões. A adolescência dele foi curta demais. 2 anos depois, a repórter voltou. Vocês mudaram de vida mesmo. Valeu a pena? Roberto respondeu, escolhendo cada palavra. Valeu. Mas doeu. E vai doer sempre, de um jeito ou de outro. Lucas completou. A vida não é barata. Mudar de vida não é mágica. A gente pagou com cansaço, com escolhas difíceis, com saúde, com tempo que nunca vai voltar, mas a gente pagou junto, e isso faz toda a diferença. Roberto estava na clínica. O médico falou sobre a próxima queda. Não joga isso fora por orgulho. Na saída, ele olhou para o Lucas. Hoje eu decido, filho. Vou descer do telhado, definitivo. Não vou mais subir. Meu lugar agora é no chão, ensinando. Lucas abraçou o pai. Tá decidido. E eu seguro o resto. A gente sempre foi time, lembra? Foram comer peixe grelhado. Riram de histórias antigas. Falaram dos medos que moram atrás das piadas. Planejaram o futuro com calma. Roberto confessou que tinha medo de morrer cedo. Lucas confessou que tinha medo de não ser bom o suficiente. Você não me decepciona, filho. Nunca. Você me salvou. Voltaram para casa com a certeza de que eram mais ricos do que os números mostravam. Ricos de algo que dinheiro não compra. Dignidade, respeito e a sensação de terem honrado o peso. A história de Roberto e Lucas não é receita pronta. É mapa. Eles mudaram de vida com princípios. Servir antes de vender, crescer com limite, dividir a vitória e descansar quando o corpo pede. Agora, eu te pergunto, qual é o preço que você está disposto a pagar para mudar de vida? Você está disposto a investir em você mesmo? A começar pequeno e crescer devagar? A aceitar ajuda? A servir antes de ganhar? Se a resposta é sim, então você tem chance real. Se a resposta é depende, então seja honesto. Você ainda não está pronto. O legado de Roberto e Lucas não é a empresa, é o que a empresa representa. Que dá para reconstruir, que a queda não é o fim, que família pode ser time de verdade. Roberto e Lucas atravessaram a ponte, colocaram o pé na estrada e pagaram o pedágio. Hoje, eles olham para o limoeiro teimoso. Amanhã tem trabalho. Não porque a vida é castigo, mas porque é ponte. E eles já sabem atravessar. Juntos, Roberto e Lucas. O preço da mudança de vida deles. Qual é o custo da sua? Pense nisso e quando decidir pagar, pague com honra. Pague com trabalho. Pague com humildade. E principalmente, não pague sozinho. Encontre seu time, sua família. Porque no fim, o preço fica mais leve quando tem alguém para carregar junto. Obrigado por assistir. E lembre-se, a ponte ainda está lá, esperando você atravessar.